Caríssimos diáconos Brandísio e Cindo, o Cindo retomando suas atividades depois de um tempo de deserto, cuidado com a saúde. E irmãs e irmãos caríssimos em nosso Senhor Jesus Cristo, eu fiquei deveras contente com o relato do Padre Fernando a respeito do desfile de Natal na última sexta-feira aqui em Rio dos Cedros. É um testemunho de vida, de comunidade, de convivência fraterna, amiga, esperançosa, alegre, que se faz aqui em Rio dos Cedros e também em outras cidades. Se nós quisermos opor a isso situações que vivemos no mundo, situações de guerra, situações de conflitos, de mortes, de injustiças, e vermos uma família reunida, como era na sexta-feira à noite, uma família um pouco mais alargada, diversificada, com a participação de diversas culturas, etnias, e até comunidades religiosas. Estavam lá também os pastores, junto com o Padre Fernando. Na Ucrânia, por exemplo, uma notícia está correndo o mundo: a prisão de 2 sacerdotes numa área que era da Ucrânia, agora foi invadida pela Rússia. E então esses invasores alegaram lá um motivo para chegar à paróquia e levar presos 2 sacerdotes. Aquela diocese é uma diocese católica, ortodoxa, mas que caminha com a Igreja Católica, obedece o Papa, emitiu nota dizendo que o motivo da prisão dos sacerdotes é uma fraude, porque colocaram explosivos no salão paroquial e depois foram dizer que os padres tinham colocado lá para agredirem aqueles que eram, enfim, contra, não é? Estavam invadindo o território. Então, se a gente imaginar, minhas irmãs, meus irmãos, uma situação dessa, que politicamente pode acontecer. O que não pode acontecer, às vezes, com políticos menos sábios, com políticos mal intencionados? Mas depende da comunidade. Quanto mais a comunidade de Rio dos Cedros vive a fraternidade, vive o respeito, eu diria, vive a atenção até com aqueles que não puderam vir ao desfile, a esta festa da comunidade. Aqueles que por diversos motivos tiveram que ficar em casa, seja por doença ou por compromissos, mas que a cidade, que a comunidade também não pode esquecer, porque nós sabemos que a nossa vida é alegre, é uma festa, mas não é todo dia que a gente vive de festa. Tem dias
que a gente tem que se contentar com o necessário, se contentar com a força da fé, com a força da esperança. Isso a gente não abre mão. Diz o Papa Francisco: ninguém roube a vossa esperança. Jesus, quando veio a este mundo, e preparamos-nos a partir de hoje, no primeiro domingo de Advento, Ele quis que nós vivêssemos em comunidade. A comunidade, logo no início, quando Jesus ressuscitou, era o lugar da aparição, da manifestação de Jesus. E continua assim. Por que nós vivemos em comunidade? Por que nós vivemos em família? Porque é no encontro dos irmãos e das irmãs que Jesus se manifesta. Onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. É a promessa do Senhor, e promessa fiel, promessa que não engana. Por isso então nós cantamos: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui, fisicamente, é a casa de Deus, é a igreja. Mas lá na sua casa também deve ser uma igreja doméstica, onde Jesus esteja presente, pela paz, pelo amor, pelo perdão, muitas vezes, pelo respeito, pela entreajuda, pela tolerância de uns para com os outros, pela oração, pelo espírito de oração que se vive dentro de casa, dentro da família. A comunidade, a cidade, também é morada de Deus. A cidade tem dificuldades, tem problemas, tem violência, tem desafios, tem injustiças. Mas ali no meio, diz o livro do Apocalipse, no meio da cidade, Deus mora. E se torna mais evidente, mais luminoso, quando cristãos católicos dentro da cidade são presença de Deus, através da caridade, através da justiça que eles vivem, através da convivência pacífica, onde existe a paz, Deus está presente. Felizes aqueles que constroem a paz. Felizes somos nós, então, diz o próprio Jesus, quando no meio de todas as dificuldades, nós somos instrumentos de paz. Eu quero desejar de todo o coração a nossa comunidade paroquial de Rio dos Cedros, como também a nossa comunidade civil, que neste tempo de advento, através dos símbolos todos que vemos por aí, até nas nossas casas, Nossas casas, muitas casas, todas as casas são bonitas. Já por si, uma casa já é sinal da presença de Deus, porque Deus é Pai e providencia a casa para os seus irmãos e irmãs de alguma forma. Mas muitas casas evidenciam ainda mais esse tempo do Natal através dos enfeites, especialmente dessas lâmpadas luminosas que a tecnologia aperfeiçoa a cada ano. Então a minha casa, pelo cuidado, pela simplicidade, pelos símbolos que lá colocamos, também anuncia na cidade a presença de Jesus. Por isso nós acendemos a vela
A luz foi criada por Deus e Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quando vemos no Natal tantas luzes, sonhamos com esta promessa de Jesus. Ele é luz e será cada vez mais a luz do mundo, a luz dos povos, luz de esperança, de paz, de vida digna para todos. Que Nossa Senhora, então, o grande ícone do tempo de Advento, pois ela já estava bem próxima de receber o próprio Jesus que estava em seu seio, no 9º mês já. As mulheres que estão aqui, né? Quando a criança está no 9º mês, está próxima a chegada dele ao mundo. A gente fala das mamães, mas os papais também, neste período, vivem um período especialíssimo da sua vida. É o casal que acolhe o novo ser e depois o encaminha pelos caminhos da felicidade, pelos caminhos da luz, pelo caminho de Cristo. Então sejamos assim esperançosos e abençoados por Maria, a mãe de Jesus, e José, seu pai adotivo. Assim seja.